Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está assistindo isso daqui, mas hoje o Azucast recebe a doutora Celina Albuquerque, ela que é nutróloga e endocrinologista. O que é que ela vai falar com a gente hoje? Sobre saúde, sobre uma alimentação mais saudável, e eu espero que ela dê muitas dicas porque eu estou precisando um bocado. Seja bem-vinda, Celina. Obrigada, Bruno, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, espero poder contribuir um pouquinho aí para o conhecimento de vocês a respeito dessa alimentação saudável. E vamos lá! Então, Celina, a gente já tinha conversado antes, até nos bastidores aqui do podcast da gente, né, o Azucast, que é novidade para vocês, sobre a relação entre rotina e alimentação. Né? Eu tinha te perguntado se valia mais a pena você adaptar a sua rotina para uma alimentação ou ter a sua alimentação adaptada para a sua rotina. O que eu percebo muito, na verdade, é a dificuldade de estabelecer essa rotina, principalmente lá no consultório. Muita gente acaba colocando a alimentação como se fosse algo que não participasse dela. Como se fosse algo que você escolhesse ali na hora pela praticidade. E aí é onde vem os maiores erros. Que na verdade aí não existe um planejamento nisso que você está falando, né? Exatamente. Você só espera da hora de comer e ela simplesmente come. Então, come qualquer coisa, o que tiver disponível. E aí é que acontece o maior erro alimentar. E aí eu acho que talvez a gente entre o atacarejo nisso, porque a pessoa condiciona a comer o que está pronto, o que está mais perto ali. Então, nas compras dela, se ela pensar em se planejar para isso, fica mais fácil. Exatamente. E o que é mais prático para você? Pegar uma coisa que você só desempacota ou uma coisa que você prepara, né? Então, acaba sendo essa escolha mais comum. Nesse sentido, a gente tem produtos hoje no Hortifruti que a gente realmente desembala e come, que eles são mais saudáveis, são mais naturais. Acho que a gente já deu até uma olhada lá e você gostou bastante. Como é que a gente consegue encaixar esse tipo de alimentação na rotina, para que ela não vire ali uma refeição? Porque eu acredito que aquela porçãozinha do copinho, por exemplo, ela não seja uma refeição, ela é um passatempo, na verdade, ela é um lanche, né, entre uma refeição e outra. Veja só, eu vejo muita dificuldade das pessoas no preparo, né, como eu falei para você. E esse preparo, na verdade, se você tem uma programação da sua rotina, você vai lá, eu vou comer uma fruta no lanche, e você tem que lavar aquela fruta, e você tem que higienizar, e descascar, cortar, né? E tudo mais. Mas se você já tem aquilo ali pronto, disponível, é muito mais fácil, né? Então aquela pessoa já não tem essa desculpa para poder introduzir esse tipo de alimentação. Tem gente que diz, não, eu não gosto de salada, ou ali a gente tem que trabalhar no paladar, em como construir esse paladar um pouquinho mais refinado para você conseguir aderir aos vegetais, às frutas na sua alimentação, que é extremamente necessário. Massa. Você tinha falado em introduzir esse tipo de alimentação. Quando você fala em introduzir, eu imagino que ela existe um processo. Não que você vai deixar de comer o que você já come e vai partir logo para uma salada. É mais difícil. Mas como é que a gente consegue fazer essa introdução pouco a pouco? Porque eu imagino que, na minha situação, por exemplo, se eu for para um fast food, eu não vou pedir o fast food e uma salada. Mas se eu preferir um fast food com mais salada, tá dentro desse sentido ou não? Mais ou menos. Uma coisa que eu costumo dizer justamente existe opção saudável em qualquer lugar que você for. Se você for, por exemplo, no McDonald's. No McDonald's ele tem salada. Então, assim, não vai ser aquela salada super saudável. Não é uma opção muito viável no McDonald's. Exatamente, mas é melhor do que você pedir uma batata frita, um combo, etc. Mas se você tem uma opção ali que seja um pouquinho mais acessível, um pouquinho mais... Você falou da introdução, né? Isso como um processo, na verdade, né? Exatamente. Se você coloca um pouquinho de salada e o que você já está habituado a comer, não é difícil. Você não precisa trocar o seu prato inteiro por uma salada, de jeito nenhum. Isso aí é gosto, mas precisa ter no prato pelo menos um pouquinho de salada. Eu, por exemplo, eu detestava rúcula. Ela tem um sabor bem... Diferente, exatamente. Mas aí eu comecei a comer salada e deixava a rúcula ali separada no prato. E eu disse, meu Deus, que coisa feia. Eu terminava de comer e deixava ali um pedacinho de rúcula. Eu disse, não, peraí. Da primeira vez eu achei ruim, comecei a comer. Da segunda, testei de novo e péssimo. Da terceira, horrível. Tá comendo de jeito errado também, né? Não, do mesmo jeito. Na 20ª vez,
ruim do mesmo jeito, mas depois de muito tempo... Você já vai acostumando. Você acostuma É inevitável. e eu já gosto. E é exatamente assim também para a criança. A criança ela não vai começar a gostar do nada de uma coisa. Aquilo ali vai ser oferecido para ela 1, 2, 3. Normalmente a gente fala assim, ofereça 10 vezes para a criança no mínimo. E aí a pessoa começa a desenvolver esse paladar. E é com a criança que a gente fala sobre essa introdução como processo que a gente chama de educação alimentar, né? Que hoje é um desafio gigantesco para a maioria dos pais, principalmente aqueles que se preocupam. A gente sabe que tem aqueles que também não se preocupam, né? Que é a parte mais difícil de lidar com esse tipo de educação alimentar são os outros, na verdade. Porque acredito eu que na educação dos filhos, em casa, no final de semana, no próprio desenvolvimento dele como criança, como ser social, digamos assim, ele talvez prefira o colorido das frutas a uma coisa que vem num pacote, enfim. Ou deveria ser assim, né? O que é que os pais podem fazer para poder facilitar essa educação alimentar, esse processo com as crianças? Então, a educação alimentar ela tem que ser começada mesmo através dos pais. Os ambientes externos, escola, coleguinhas, outros familiares, eles vão sempre estar ali tentando interferir e desviar o caminho, que isso acontece. Mas se a criança tem uma base sólida em casa de educação, de saber o que ela está comendo, o que ela está consumindo, os pais darem essa importância à refeição, estabelecer, isso daqui é o almoço, os vegetais servem para isso, para lhe dar mais nutrientes, e ensinar mesmo a criança o que ela está comendo. Isso daí já serve, de certa forma, de aprendizado, inclusive do lado de fora, quando ela chegar na escola, quando ela chegar em outros ambientes, ela tem mais consciência alimentar e acaba também... Até porque ela vai conhecer o que ela tá comendo de verdade, né? Exatamente. Assim, se você abre o pacote de um salgadinho, por exemplo, que é gostoso, não tem como fugir, é bom, mas a criança talvez não saiba o que é que tem aquele dentro do pacote. Talvez ela abra e só queira pelo sabor. Exatamente. Mas sabendo o que são, né, os legumes, as verduras, cada fruta, talvez ela tenha uma proximidade maior para ter esse tipo de alimentação. Exatamente. E é assim que funciona. Se a criança não gostou, dê um desses salgadinhos para uma criança mais nova que nunca comeu. Ela não vai gostar do sabor. O sabor é muito forte, é muito condimentado. Mas aquelas frutas, os legumes, eles têm um paladar muito melhor. Eu mesmo hoje também não gosto, mas... Acontece. Mas não dá lá pra na ser perfeito, infância... não. meu Deus, na minha infância... Era só tudo que você imaginar de empacotado, mas também pela falta de informação, que hoje já não é mais um problema, a falta de informação, tem tanta aí disponível, internet, rede social, TV, tudo mais. Não tem como isso agora, hoje, nesses tempos, ser uma desculpa, né? Isso é verdade. Assim, para as crianças, na primeira infância, por exemplo, principalmente, talvez seja mais fácil para os pais. E na adolescência? Porque assim... É inevitável hoje um adolescente no shopping não passar no fast food. E provavelmente ele vai preferir um fast food a uma salada, por exemplo, a uma alimentação mais saudável. Ok que ele tá no shopping, é o momento dele se divertir, dele relaxar. Mas e durante o dia a dia? Durante o dia a dia, às vezes eles não estão sob supervisão dos pais, ou estão em casa sozinhos. Ou os pais já deixando eles sozinhos, já pensam numa alimentação mais largada, mais fácil para os jovens. Como lidar com essa dificuldade com os jovens. Porque a criança, você está educando ali, você está pertinho. O jovem é um pouquinho mais difícil, ele tem essa limitação, ele às vezes se afasta um pouco dos pais também. Os jovens, eles começam a ter um pouquinho mais de autonomia, né? Isso. A partir da adolescência. E aí, é claro que eles vão querer provar coisas diferentes e vão ter os próprios gostos, eu gosto disso, gosto daquilo. A primeira coisa, o ambiente de casa, ele tem que estar... separado, tem que ser limitado às coisas que você compra para casa. Se não tem casa, ele vai ter que buscar fora. Então, durante a semana, é muito mais fácil de controlar a alimentação. Não é errado você fazer de vez em quando, de forma controlada, uma alimentação, vai lá no shopping, como você falou, e pega um lanche, uma coisa diferente do que ele normalmente tem por habitual. Mas... Até para também não ter uma alimentação ali restritiva, né? Exatamente. Para não ter esse questão de proibir alguma coisa na alimentação, que isso também dificulta, no caso, para ele se adaptar a uma nova alimentação, provar novos sabores mais saudáveis, por exemplo, né? Exatamente. Até qualquer paciente que entra em tratamento, por exemplo, para perda de peso, para ganho de massa muscular, é uma coisa interessante de se fazer.
Tá? Se você restringe muito o paciente que passa 30, 60, 90 dias só comendo coisa saudável que está ali na dieta sem sair nem um pouquinho, o que acontece no dia 61? Não vira hábito, né? Acaba que ele tá Exatamente. fazendo ali meio forçado para cumprir ali uma No missão dia e não 61 ele quer comer tudo. No dia 61 ele diz, hoje eu passei 60 dias. merece. Hoje é meu dia. E no 62 ele vai de novo. Exatamente. Ele não volta, né? Sobre essa questão de não virar hábito, talvez seja uma dificuldade muito grande, eu acho que para todo mundo, né? De ter esse hábito de realmente se alimentar melhor, achar que sempre merece se alimentar um pouquinho mais defasado, digamos assim. Mas como é que a gente faz esse balanceamento aí? Quando a gente merece, como a gente merece, como é que a gente distribui essa alimentação não saudável nessa rotina louca que todo mundo tem? Mas a questão desse merecimento é complicada, viu? É complicado. Como é que a gente estabelece esses parâmetros aí? Eu preciso disso. Exatamente. Veja só. Digamos que você tem uma rotina corrida, como a maioria das pessoas tem hoje em dia. Você acorda, você treina, você passou o dia inteiro correndo, trabalhando, lidando com milhões de coisas. Chegou em casa, lidar com a família e se preparar para o dia seguinte. Você está extremamente cansado no final do dia. O que é que normalmente acontece nesse extremamente cansado no final do dia? A alimentação mais prática, né? A mais perto da gente. Isso, mas principalmente a sensação de eu mereço alguma coisa para me relaxar. Então é por isso. Então Exatamente. E aí, o final do dia, acaba acontecendo muito esse padrão alimentar de compensação, de merecimento. Eu mereço alguma comidinha que me conforte, né? Que me abrace. E aí, acontece esse erro alimentar noturno muito frequente. Não, é muito bom merecer a pizza do Azul Atacarejo, minha gente. Pelo amor de Deus, é maravilhoso merecer a pizza do Azul. Eu acho que eu mereço todo dia, mas tudo bem. Final de semana vale. Uma vezinha na semana tá tudo certo. Só uma Nutri, meu Deus. Mas tudo bem, beleza. A Nutri vai perdoar, né? Pra quem não sabe, a Celina aqui, ela é endócrina, né, Celina? Isso, e nutróloga. nutróloga. É ninja na alimentação das pessoas, pra criança, pra adolescente, pra os adultos também. Celina, qual a maior dificuldade que você sente que as pessoas têm lá dentro do consultório? Você falou de adaptar essa rotina, de ter uma alimentação mais saudável. Mas o que é que o pessoal assim, mais tem dificuldade? É no almoço, é no jantar, é sobre ter variações? O que é que a galera assim, reclama mais? Assim, Celina, pelo amor de Deus, me ajude. São muitas as questões, né? Principalmente nessa questão do dia corrido. Às vezes não tem tempo de fazer o café da manhã ou simplesmente não fazem o café da manhã porque nesse período da manhã não tem tanta fome. E aí o que acontece? No almoço vem uma fome mais exagerada. E aí acaba tendo uma compensação, às vezes nem em qualidade do alimento. Às vezes come normal, a salada, o arroz, o feijão, mas a quantidade já é exacerbada. E são essas as duas coisas que a gente tem que estar atento em relação à alimentação. A qualidade e a quantidade. Porque, por exemplo, se você decide fazer um processo de perda de peso, se você quer perder peso, você tem que controlar essas duas coisas. Você pode até comer super saudável. Olha, Celina, eu como arroz, feijão, salada, raiz, proteína, certo. Não estou perdendo peso. Onde é que está aí o problema? Na quantidade. Já aquela outra pessoa, né, que às vezes pela rotina acaba também fazendo essas outras escolhas. Olha, não tive tempo de parar para almoçar e acabei pegando o que estava mais fácil ali, um salgado. E aí comi o salgado e daqui a pouco belisquei outra coisa. E aí, onde é que está o problema? Em coisas que têm uma densidade calórica extremamente elevada. Às vezes você pega, por exemplo, uma coxinha, a coxinha frita e tudo mais, para servir de almoço e depois com outras coisas, às vezes já extrapola muito a quantidade de calorias que você poderia comer no dia. Complicou agora, porque você falou que uma coxinha talvez não seja tão saudável para o almoço, duas então é terrível, eu tô errando. Tô errando, espero não levar um puxão de orelha aqui, mas beleza, tô errando. Aguardo você no meu consultório. Não, a gente vai resolver vários problemas por lá. Principalmente na hora do jantar, talvez muita gente tenha dificuldade também, porque o almoço a gente já sabe, é muito brasileiro isso, é o arroz com feijão. Isso. Mas no jantar, apesar de aqui no Nordeste a gente ter uma variação enorme de possibilidades aí de pratos, né, que é o inhame, a macaxeira, o cuscuz, tem muita gente mesmo, que não consegue se adaptar a esse tipo de alimentação tão nordestina, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, não consigo me alimentar tanto do inhame, não consigo me alimentar tanto do cuscuz. O que é que você gosta? Essa pergunta que é importante. Porque à noite eu vou dizer que eu gosto de pizza.
Aí complicou, entendeu? Quem gosta de pizza? Não, todo mundo gosta, mas se eu pudesse comer todo dia, eu comia. Até por isso que existe um cardápio. Então, se eu puder comer uma pizza do cardápio por dia, pra mim já tá ótimo, né? Porque daí, num mês, a gente zera aquele cardápio, começa de novo e segue o baile. Você gosta de pão? Muito. Então, a alimentação, ela não precisa ser extremamente excludente, sabe? O pão, ele não é sempre um vilão. Então, dá pra você fazer uma alimentação saudável com base no que você gosta de comer. Então, se você gosta de comer um pão à noite, por que você não come um pão com ovos? Um pão com alguma outra coisa, um queijinho. Uma adaptação para uma alternativa mais tranquila. Exatamente. Nesse caso, essas adaptações, como é que elas são feitas, assim, no dia a dia? É realmente pelo que a gente gosta? É realmente pelo que é mais saudável, que a gente precisa provar e se adaptar àquele tipo de alimentação? Inicialmente seria mais ou menos isso mesmo. Você teria que falar o que você gosta, até para você aderir ao tratamento, a algum objetivo que você tenha. Eu gosto disso, eu gosto de pão, eu gosto de macarrão. Se a gente tirar tudo isso da sua alimentação, de início são poucas as pessoas que vão conseguir se manter no tratamento. Então o que a gente faz? Adaptação. Você vai comer isso, só que numa quantidade essa aqui. Você antes comia 3 pães, agora você vai comer 1 pão. Se você comia um prato cheio de macarrão, não, agora você vai comer uma porção 100 gramas menor, de macarrão. Né? Isso, exatamente. E ali vai estar delimitado para você. Você não vai ter saído totalmente da sua rotina, do que você gosta de comer, mas você já vai ter adaptado um pouco. E isso vai fazer com que você siga. A parte de adaptar o paladar para salada vem mais para frente, isso vai chegar depois. São realmente etapas, né? Exatamente. Você vai começar a comer salada, que é necessário, é fato. Você vai começar a comer mais frutas e você vai se adaptar aos poucos. Assim, quando a gente fala em salada, a gente nunca imagina necessariamente o que é que tem nela, né? Porque, por exemplo, você fala em salada, a primeira coisa que me vem na mente é alface, tomate e o resto, eu não sei. Não faço ideia. Começa por aí, Começa por aí. Isso, mas é interessante colocar os legumes, cenoura. Aí que tá. Se você tem uma coisa mais prática, que tem uma facilidade, já encontra lá no supermercado pronto. Essa foi a dica, viu? Prestem atenção na dica. Se você encontra no supermercado pronto já, fatiadinho, existe muito essa facilidade. O vegetal lá, a cenoura ralada, já tipo como se fosse aquele macarrão de cenoura, o macarrão de abobrinha, o chuchu cortadinho. Aí pronto, é só você chegar, colocar, tirou, deu uma lavadinha, pôs pra cozinhar. Já facilitou tudo, né? Pronto. Já era. Mas vamos lá, mito ou verdade? É mito ou verdade que uma alimentação natural, com frutas, legumes, verduras, ela é mais cara que uma alimentação industrial, vamos dizer assim, com salgadinho, com lanches ali do dia a dia? Mito. Primeiro que você já faz uma feira para sua casa, né? E aí, olhe só a fatura do seu cartão com iFood. Essa é a dica. Já complicou por aí. Mito ou verdade? Uma criança, para ela se socializar mais, de repente ela precisa ter uma alimentação, às vezes, um pouquinho mais frouxa para além do que é saudável. Precisa? É mito ou verdade isso aí? É mito, com certeza. Não tem nada a ver. Nada a ver. Caso ela podia influenciar os outros coleguinhas. Amizade, alimentação à parte. Fica com o seu aí. Já não vou chamar você para rodízio de pizza, pelo amor de Deus. Se for no meu dia livre, meu dia não, na minha refeição livre, eu topo. Mito ou verdade? O dia livre da semana só pode ser um dia livre. Você não pode ter mais de um dia livre, ou isso é restringir uma dieta? Dia livre inteiro, dia não pode. Mas refeição livre, sim, é uma coisa possível, como eu falei, até para ter menos restrição. Você saber que você pode alcançar o seu objetivo sem fazer grandes mudanças. Mito ou verdade? Comecei a academia, preciso tomar suplementação? Não necessariamente. Se tiver uma alimentação equilibrada em quantidade de proteínas, em quantidade de carboidratos, você não precisa nem tomar whey protein, por exemplo. Mas, se você quer dar uma melhorada na sua performance, a gente pode incluir algumas coisas que são Mas essenciais. Precisa de um acompanhamento médico para ninguém sair tomando suplemento aí à torta e à direita, né? Exatamente. O que eu mais vejo é a gente jogando whey fora, por exemplo. Porque não adaptou a alimentação, não achou que não deu resultado? Não, acha que whey tem que ser exatamente pós-treino, aí acaba tomando treinei pela manhã,
tomei meu whey exatamente quando saí da academia, assim que eu cheguei em casa eu fiz outra refeição. A gente só absorve por base, assim, 30 gramas de proteína numa refeição. E aí você consumiu 20 do whey, mais umas 30 da refeição que você consumiu. Ou seja, 30 gramas ali 25 gramas foram pelo ralo. Então, jogou dinheiro fora. Mito ou verdade? Uma alimentação light, diet, ela contribui ou não contribui para uma dieta? Qual o interesse, qual o desempenho dela, qual a diferença que ela faz na alimentação do nosso dia a dia? Esses rótulos você precisa prestar muita atenção. Porque quando você vê ali o produto light, diet, não quer dizer que ele seja menos calórico. Então, tem que olhar bem o rótulo, ver os componentes, ver a composição do produto e também dar uma olhada nas calorias. Até para encaixar também com a dieta que você está fazendo naquele momento. Exatamente. Se é que você está fazendo também, né? Exatamente. De repente você não está fazendo uma dieta, mas você só não quer exagerar. Isso, é uma opção. Mito ou verdade? Quando a gente vê lá no rótulo que tem 0 adição de açúcar, tem ou não tem? É mentira, estão mentindo pra gente, ou a gente pode comer tranquilo, sem se preocupar? O segredo, de novo, é olhar o rótulo, né? Na verdade, existe muito açúcar disfarçado. E aí a gente precisa saber procurar. Polidextrina, maltose, caramelo. Ali tem um monte de coisinhas no rótulo que a gente precisa olhar que isso tudo é açúcar. Então vamos lá, o refrigerante lá, 0 açúcar, sem açúcar, que tem vários hoje em dia, inclusive, já para propor essa alimentação mais saudável. É realmente mais saudável tomar eles ou é mito? Olha, mais uma vez. Consumir produtos 0 açúcar não é meu... Tem alguns que são 0 caloria, né? Mas não é tão bom, porque acaba estimulando também o consumo de outras coisas que acompanham esse refrigerante. Meu conselho é realmente que não consuma, mas aquela pessoa, como eu falei, que está iniciando o processo de emagrecimento e tudo mais, pode usar como uma forma de adaptação inicial. Pelo menos é o 0, né? Pelo menos é 0 caloria. Eu já tinha visto por aí. Gente falando, inclusive profissionais, enfim, falando que é melhor tomar um refrigerante sem açúcar do que um suco de laranja. Depende. Tem uns que são 0 caloria, por exemplo. E se você for olhar um suco de laranja, o suco de laranja, uma laranja, você espreme, vai dar mais ou menos 100 calorias. Mas para fazer um suco de laranja, você vai precisar pelo menos de 3. E aí vai dar quanto? 300 calorias. 300 calorias. Num copo de 200 ml que você tomou e nem percebeu que tomou. E você tá fazendo uma refeição ali que tá no seu prato que tem umas 300 calorias também, mais ou menos. E aí, uma refeição que era só 300 calorias que estava dentro do plano... Você dobrou. Virou 600 calorias. Então, vez ou outra, é mais saudável tomar um refrigerante sem açúcar. Saudável. É menos prejudicial, no caso. É menos prejudicial para um planejamento alimentar. A gente tem visto muito na internet hoje falar sobre déficit calórico, superávit calórico. O que é isso? É o seguinte, é uma conta matemática. Se você quer perder peso... Você tem que... saber de matemática. Se também. Você fugiu disso na escola, desculpa, para emagrecer você precisa. Para ficar forte você também precisa. Brincadeira. Mas é isso mesmo. Se você você quer perder peso, você precisa gastar mais energia do que o que você consome no dia. E aí a gente faz um cálculo para isso. Se você quer ganhar massa muscular, você precisa consumir mais do que o que você gasta no dia. E aí o que acontece no ganho de peso é justamente isso. Se você tem uma taxa... Esse consumir mais é consumir mais de um jeito melhor, no caso. Isso, exatamente. Mas o ganho de peso errado também acontece por conta disso. Pela quantidade de energia, de calorias que você consome muito a mais do que você gasta. E aí vira o quê? Um armazenamento de gordura. Eu vejo muita gente também falar do efeito meio que rebote. Poxa, eu como tão pouco e treino tanto, mas não consigo emagrecer. Existe alguma explicação para isso? Na verdade, é a falta desse cálculo sobre a sua dieta, sobre o consumo calórico no dia a dia. O que é que pode acontecer na rotina dessa pessoa que come tão pouco, malha tanto, mas não consegue ter o resultado numa academia, por exemplo? Esse come tão pouco, malha tanto, ele tem que ser muito bem avaliado. Depende da pessoa, depende do paciente. Porque às vezes a pessoa come tão pouco, mas come uma densidade calórica muito grande. Ou então come pouco nas refeições principais e acaba fazendo
muitos lanches, beliscando muito entre as refeições, e acaba que ela tem a impressão de que ela come pouco, mas na verdade a quantidade calórica dela está impedindo ela de alcançar o resultado que ela quer. E o treino também. O treino, às vezes, quem não treinou de forma correta, às vezes nem tem noção de que não tá treinando certo. Acho que é só ir pra academia, vai lá. Suar um pouquinho e ver que pronto, já deu, né? Tchau, acabou. Aquele famoso treino fofo, né? Mas, não, o treino é treino, é intenso, tem que ser pesado, tem que ser puxado. Precisa realmente incomodar, às vezes, Exatamente. do ponto de vista de você se adaptar novamente em uma situação. Isso. Assim como na alimentação, por exemplo. A gente já falou aqui sobre a alimentação para quem vai treinar, alimentação para criança e alimentação no dia a dia, tá? Mas como é que a gente escapa no dia a dia de ter a vontade de comer um doce, de se segurar um pouquinho, de pensar duas vezes? É uma coisa talvez mais difícil, porque depende de pessoa por pessoa, mas pra gente seguir, como é que a gente faz pra poder seguir uma dieta certinha? Não que a gente vá se restringir, mas pra gente ter uma alimentação ali saudável, mas ao mesmo tempo se sentir bem. É bom você criar um hábito, né? A vontade de doce, ela é muito comum. E é um problema, assim, que às vezes afeta tanto que os pacientes acham que tem um grau de compulsão, mas na verdade não é compulsão. É só mesmo aquele desejo de comer. Quem não gosta de depois de ter feito uma refeição ao almoço? Comer um canolezinho, um pudinzinho aí no restaurante do Azul Tacarejo. Às vezes dá essa vontade. Mas no dia a dia, que você tá em casa, por exemplo, por que você não tem um doce que seja mais saudável para vocês? Pode trocar por uma fruta de sobremesa. Um abacaxi, uma tangerina. Mas também, por que não também um pedacinho de chocolate mais amargo? Só um pedacinho de chocolate, não pode ser uma barra, não. Não pode. A barra é mais pesada, né? Não pode. Por exemplo, em casa, geralmente depois do almoço, eu sempre pedi um doce, mas minha mãe dizia, vai lá, tem goiabada na geladeira. Goiabada é melhor. A goiabada é realmente melhor. É melhor, com Dá pra certeza. comer, tipo, uma barra só que de goiabada, tem que ser realmente pouquinho. Pouco. Duas coisas, qualidade e quantidade. A gente sempre tem que focar, então, nesses princípios, digamos assim, pra ter uma alimentação mais equilibrada. Se você conseguir se adaptar a comer menos daquilo ali que você gosta e saciar com aquilo ali. Vou me saciar com um pedacinho de goiabada e pronto, tomei com um cafezinho, ótimo, partiu meus afazeres. Só o intervalo, né? Sendo só o intervalo mesmo. E o quanto é importante a hidratação em tudo isso que a gente falou hoje, porque a gente sabe que é difícil para uma criança tomar água, porque nunca presta atenção, às vezes não tem esse hábito de vou tomar água só quando tá com sede, depois de correr muito, depois de brincar muito. Os adultos, pela rotina, o essencial é que se tem uma garrafinha ali do lado para você tomar uma água. E os adolescentes, infelizmente, não têm esse hábito, a grande maioria deles. Para tornar isso um hábito, a garrafinha, como eu falei agora aqui, é uma solução. Mas com certeza. A ausência dessa água nesse dia a dia, dentro dessas refeições, ela implica muito, não? Com certeza, demais. Até porque, se você for parar para pensar, nosso corpo ele é 70% a 80% água. A gente precisa de água para fazer praticamente todas as reações do nosso corpo precisam da água como elemento. Se você não bebe água, às vezes é uma causa muito importante de fadiga. Muitos pacientes chegam no consultório exatamente falando isso. Tô me sentindo muito cansado, muito cansado. Às vezes é só falta de hidratação. Dor de cabeça, falta de hidratação. Outra coisa também muito comum, o intestino preso. O intestino preso ele atrapalha em tantas coisas, inclusive no emagrecimento. E aí falta o quê? Hidratação, falta uma dieta cheia de fibras. Outra coisa, a água, se você consome ela num nível adequado, facilita também o ganho de massa muscular, facilita o emagrecimento, porque você também aprende a ficar um pouquinho mais saciado. Então, quer emagrecer, quer ficar forte, tome água. Beba água. A água é a solução dos seus problemas. Exatamente. Existem muitos alimentos que a gente consome no dia a dia que, inevitavelmente, possuem água. Por exemplo, para tomar café, precisa ter água. Com certeza. A cerveja ela é feita também com água. Mas até que ponto ali ainda é água pra gente consumir ali? Não como água, claro. Eu não vou tomar aí 3 litros de café por dia, talvez de cerveja na sexta-feira, mas até que ponto aquela alimentação ali ela tem tanta água que talvez a gente
não precisa ter tanto cuidado assim. Você bebe todo dia? Água sim, minha gente, pelo amor de Deus. Bebida com cerveja. Não vou Isso mentir que seria eu um queria, problema. mas beleza. Isso é maravilhoso. Isso seria um problema. Não, mas a gente tá se hidratando, tá, mas você acaba perdendo também um pouquinho do NADH, que é um hormônio antidiurético. E aí você acaba botando pra dentro e botando pra fora a cerveja muito. Tanto que você vai ao banheiro muitas Ela vezes. simplesmente passa pelo organismo sem efeito algum. Exatamente. Mas assim, sem efeito algum não, com vários efeitos maléficos, na verdade, né? Ah, porque ela tá junto de outras substâncias O ali que não álcool, são necessariamente só a água, né? terrível, né? O álcool, ele atrapalha em muitas coisas. A quantidade calórica da cerveja também é muito alta. Assim como no café também, por exemplo. Não, o café... Não, a mesma situação, café é né? meu amor, não falo do meu café. É o nosso. Eu falo assim, nessa relação de ter água naquele alimento. Vamos considerar o café como um alimento, por exemplo. Ter água na composição. Sim. Ah, não, conta. Aí conta, sim, com certeza. Se você está falando da sua alimentação durante o dia... A alimentação mesmo, a sua refeição, ela tem água. As frutas têm uma quantidade maior de água. O arroz, o feijão tem também. Aí conta um pouco. Mas vamos dizer o seguinte, você pesa quanto? Ela foi indiscreta, não foi? 70 quilos. 70. Se você... Mentira, 80. Não, achei 10 aí, do nada, mas beleza. Digam, você pesa 70 quilos. A gente tem um cálculo. Você bebe... O pessoal tá rindo ainda. Mas em breve, aguardem. Foi o que você falar no consultório. 70 vezes 40 por base. 40 ml por quilo é o que você deve beber por dia de água. Para você se manter hidratado, para você ter um bom aporte mesmo fazendo exercício físico. Então a gente pode encontrar mais um mito de que todo mundo precisa beber pelo menos 3 litros de água, porque pelo cálculo dá um pouco mais de 3. É muito individual. Mas talvez alguém mais magrinho precise tomar menos água. Isso, por exemplo, o meu, se for exatamente seguir isso, eu tenho que beber 1,5 litro, 1,7 litro, por aí. Mas esse cálculo também considera o quanto a gente gasta de água, digamos assim, por dia? Considera. Inclusive, o gasto relacionado também à atividade física. Quando você se exercita, é um pouquinho mais. São 45 ml por quilo por dia. Então, mas dependendo também da alimentação da gente, porque de repente se eu como... Durante o dia eu tenho refeições mais pesadas, mais gordurosas, mais oleosas, talvez eu precise beber mais água. Não necessariamente, você precisa comer menos gordura. Porque senão eu tenho que tomar 7 litros de água depois de comer tudo que eu como. Mas beleza. Mito ou verdade? Tomar café em excesso pode ser prejudicial? A que ponto pode ser prejudicial? De que forma pode ser prejudicial? É verdade. A gente tem um limite de pelo menos 400 miligramas, no máximo, na verdade. No máximo 400 miligramas de café por dia. E às vezes você vê, por exemplo, num pré-treino. Tem gente que toma 400 miligramas de uma vez e acaba tendo alguns efeitos colaterais. O café em excesso, ele também, além de ter algumas alterações, pode levar a algumas arritmias em quem é um pouquinho mais sensível. Mas ele pode levar você à fadiga mais rápido. Poxa vida, a fadiga. Estranho. Exatamente. Porque o café, normalmente, ele deixa você muito focado, né? Bem mais ligado. Isso. Mas se é uma quantidade muito grande, você acaba atingindo esse nível de fadiga, foca muito por um período mais curto de tempo, mas logo em seguida vem uma fadiga extrema. E aí a gente tem que lançar mão de alguns suplementos para tentar reduzir isso, além também da diminuição do café. Essa quantidade de café, esses 400 miligramas, ele não é só alcançado em pré-treino, não. Durante o dia mesmo, se você consome muito café, acaba extrapolando essa medida. Tem um efeito reverso, no caso, tomar o café em exagero, Isso, né? Exatamente. Aí também tem os efeitos no sono, que às vezes as pessoas acabam não percebendo, mas tem uma dificuldade de dormir. Os efeitos gastrointestinais também, porque o café, às vezes, ele pode acelerar muito o trânsito intestinal e acaba provocando uma diarreia crônica. Inclusive, alguns dos meus pacientes me procuraram por conta disso. Uma diarreia crônica e não sabia qual era a origem. E eu deixei o paciente falar até o final da consulta. Quando eu
Perguntei do café, disse muito café. Eu disse, então, consulta terminou, está Foi liberado você, não? para o café. É sobre essa questão do café ser um digestivo, muita gente fala isso, né? E geralmente oferecem café depois que a gente almoça. Isso é realmente prejudicial depois do almoço ou não é prejudicial? É sim. O que é que acontece com o nosso corpo dentro dessa situação? Na verdade, o café pós-almoço é um hábito da gente, né? Que a gente criou. Mas o café, ele acaba também impedindo a absorção de vários nutrientes. E se você consome ele imediatamente após o almoço, acaba sendo meio ruim mesmo. Mas ele é tão ruim quanto, por exemplo, fazer a alimentação ali do almoço ou do jantar, enfim, enquanto você ingere líquido, porque já me disseram muito isso. Você tá engordando ou não tá comendo direito porque você tá tomando líquido enquanto você almoça, enfim. Sobre ganhar peso, não. Só se esse líquido que você estiver ingerindo tiver uma quantidade calórica, como eu falei, né, que se some a sua refeição, que não tá controlado. Aí sim pode ser uma coisa que lhe dificulte. Mas você ingerir líquido durante a refeição, só quem tem refluxo, né, acaba sentindo um desconforto maior. Mas, normalmente, não seria alguma coisa que atrapalhasse. Mas existe ali, já dentro até do mito ou verdade, existe ali um período em que você pode tomar água antes ou depois, ou qualquer outro líquido também, antes ou depois de uma refeição, que pode atrapalhar, pode contribuir negativamente, não? A gente tem aquela recomendação, né? Consumir 30 minutos antes ou depois, 1 hora antes ou depois. Mas se você tem aquele hábito de comer e tomando uma água ali, não tem problema. E se você comer, seguir o plano direitinho, certinho, vai dar certo, não vai atrapalhar muita coisa, não. Não. Mito ou verdade? Quando os alimentos eles são cozidos, eles tendem a perder os nutrientes, eles tendem a não ficar mais tão... Assim, dá pra aproveitar menos nutritivos, no caso, ou não? É mito? Não, mito. É o preparo do alimento, né? Ele tem que passar por alguns processos. Você vai comer legumes cozidos, né? Não tem problema nenhum. O nutriente tá ali. Da mesma forma que também o alimento congelado, que tem muita gente também que acha, congelei, Sim. ou então comprei já no supermercado os legumes já congelados. O nutriente ainda tá ali. Quando é que eles perdem os nutrientes, assim? Com o tempo? Pode acontecer de perder um pouco, mas assim, se você for levar em consideração que você está consumindo uma coisa extremamente saudável, né? Vale a pena da mesma forma. Mas eu preciso agradecer que a doutora Celina teve um tempinho, veio pra cá, é quase uma consulta, a diferença é que os pacientes vão ser várias pessoas que vão assistir a gente, tomara que assistam. Esse podcast que vocês estão assistindo agora, vocês estão assistindo em algum lugar, óbvio, mas se vocês quiserem outras fontes para poder consumir esse tipo de conteúdo, tá no YouTube lá do Azul Atacarejo, no nosso Instagram também, Azul Atacarejo, se você já segue, se você não segue ainda, siga, se você já segue, acompanhe, e suas redes sociais, Celina, também para o pessoal conseguir acompanhar. No Instagram, @doutora Celina Albuquerque. Mas obrigado, doutora, mais uma vez por ter comparecido aqui no Azul. Tenho certeza que a galera vai gostar muito desse tipo de conteúdo, é realmente diferente. A gente pretendia realmente trazer alguém que soubesse muito de saúde para a nossa primeira entrevista, né, nossa primeira conversa, porque acredito que muita gente vai gostar de saber do que você colocou aqui pra gente. Muita gente vai se aproveitar também, né, no dia a dia dessas dicas e com certeza espero que alguém lhe procure lá, principalmente eu, que talvez eu precise, mas isso vai acontecer depois. Muito obrigada, viu, Bruno, pelo convite. Eu me sinto honrada de ser a primeira, muito obrigada mesmo, estou muito feliz de estar aqui. E é isso, vamos para os próximos também. Vamos nessa. Valeu, pessoal, até uma próxima. Com Azul Atacarejo, suas compras estão a um clique de você. Acesse já azulatacarejo.com.br. Facilidade e praticidade no seu lar para todas as ocasiões, sem precisar sair de casa. Aquela massa e um bom vinho direto na sua casa, só com as melhores ofertas do azulatacarejo.com.br. É o Azul na sua casa. As melhores ofertas no conforto do seu lar.